Boa tarde, amigos. Aqui estamos mais uma tarde de estudos de nossa casa, o Grupo de Estudo Espíritas Rita de Cássia no Leblon. Ainda estamos utilizando através do canal do YouTube, realizando as nossas palestras, que todos possam ser bem-vindos, para mais um estudo dessa tarde de hoje. Estudaremos o livro dos Espíritos, no capítulo da Emancipação da Alma, a parte 2, no capítulo 8, nas questões 413 a 421. Mas antes que a gente possa todos juntos, unidos em coração, apesar das distâncias, nós estamos sempre unidos em pensamento, em corações, a nossa casa. Essa casa que é uma bênção, situada no Leblon, é um ponto de luz muito atuante nesses momentos, que envolve a todos nós, frequentadores, trabalhadores, aqueles que estão se chegando através desses canais também, que todos sejam bem-vindos a esta casa, esse porto seguro aos nossos corações. Então, pedindo, Senhor Jesus, Mestre querido, amigos espirituais que coordenam os estudos das palestras, envolva todos nós na tua bênção, que cuida, que ampara, que protege e, sobretudo, está presente em nossos corações. Que através de todo esse conhecimento, a gente possa, Senhor, utilizar desses recursos preciosos para o nosso dia a dia. Nos envolva na tarefa, envolvendo também a todos os companheiros, pedindo a permissão para iniciarmos os estudos dessa tarde. Graças a Deus. Então, o estudo está no Livro dos Espíritos, um dos livros da codificação de Allan Kardec. Hoje estaremos estudando, dando continuidade aos estudos do capítulo que fala sobre emancipação da alma. E as questões são de 413 a 421, falando das visitas espíritas entre pessoas vivas, como é que isso se dá, e da transmissão do pensamento. Então, nós vamos ver emancipação da alma. Uma coisa que é bem natural, nos emancipamos, cada um dentro das suas possibilidades, todos os dias. Como é que isso se dá? Por que se dá? E qual o objetivo dessa emancipação da alma? E o que podemos fazer no sentido de, ao nos emanciparmos, que trabalhos podemos fazer portas adentro do nosso coração? Então, todo esse conhecimento nos trará recursos, nos trará orientações sobre isso que acontece conosco e muitos desconhecem no nosso dia a dia, todo dia. Então, vamos trazer alguns conteúdos para nos ajudar a refletir sobre a emancipação da alma. Ora, somos espíritos, hoje já sabemos, somos espíritos. Espíritos constituídos de um corpo fluídico, o estado vibratório de sua matéria, ele é diferenciado do estado vibratório dessa matéria mais densa quando estamos encarnados. Então, somos constituídos de espíritos, somos espíritos cuja essência ainda não sabemos, ainda vai levar um tempo para a gente perceber a nossa essência divina, mas ela está aqui presente em cada um de nós. Somos espíritos, temos um corpo fluídico, que é o perispírito, que faz essa interface, quando encarnados, entre o espírito e a matéria. O corpo mais denso, cuja vibração das suas partículas, o estado vibratório é bem diferente. Ora, o perispírito, ele não acha encerrado no nosso corpo de matéria. Isso é muito natural a gente perceber. Ele se acha, ele vai além do limite do corpo.
Por que ele vai além do limite do corpo? Porque ele tem propriedades diferentes. E uma das suas propriedades, e que atua na emancipação da alma, é a expansibilidade. Então ele irradia, nós irradiamos pelo nosso exterior e forma-se em torno de cada um de nós uma espécie de atmosfera que o pensamento e a vontade podem ampliar ou diminuir. Então eu percebo o outro porque ele também se expande dentro das suas possibilidades e eu também. E aí a gente se relaciona. Então eu percebo muitas vezes, me percebo que sinto-me bem junto de uma pessoa. Ela me transmite uma certa tranquilidade, um certo entusiasmo, um otimismo, uma vibração que a gente diz gostosa. E eu sinto muitas vezes e percebo a vibração do outro, que está angustiado, que está triste, que está tenso. Então, por quê? Porque o nosso perispírito, ele se expande, ele vai além dos limites do corpo da matéria. E é por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os espíritos encarnados, os outros, e com os espíritos livres, ou seja, os espíritos desencarnados. Então é aí que a gente se mantém a nossa comunicação. Daí se dá que pessoas que às vezes não estejam corporalmente em contato, elas podem achar-se em contato através do quê? Dessa expansão do perispírito. E podemos muitas vezes permutar à revelia certas impressões, pensamentos, intuições, né? Então, pensamentos nos chegam, emitimos pensamentos que vão com o conteúdo de nossas emoções, dos nossos sentimentos. Enviamos e também captamos. Então, tudo na natureza, tudo no universo vibra força. Força é energia, vibra luz, vibra vida. E cada um de nós, espíritos encarnados, cada um espírito desencarnado, não importa, cada um de nós, espíritos, nós, conforme o nosso grau de adiantamento e de pureza, né, irradiamos cada vez mais uma luz, a gente está progredindo. Essa luz, essa irradiação pode ser mais lenta, pode ser mais rápida, pode ser mais luminosa, pode ser menos luminosa, pode ser mais intensa, pode ser menos intensa, de acordo com o nosso progresso. Então existe aí a lei das atrações, das correspondências. Eu troco, eu me ponho em contato com o outro, assim é na vida. E essas leis, elas regem todas as coisas. As vibrações similares atraem vibrações, aproximam, vinculam almas, vinculam corações, vinculam pensamentos. Então, os nossos maus desejos eu posso desejar intensamente, posso até não realizar, mas está lá em mim, eu desejo algo. E algo que não é muito bacana. Ora, isso vai ficar preso em mim? Não. Isso, ele se exterioriza. Ele cria de nós, em torno de nós, uma atmosfera fluídica. Nesse caso, não é muito bacana. Ela é impura. E ela propicia o quê? A ação de influências da mesma ordem. Nos vinculamos, atraímos vibrações similares. Atraímos corações, atraímos pensamentos similares. Da mesma maneira, se as minhas aspirações, se os meus desejos foram desejos já num outro nível, num nível mais nobre, em algo no sentido do bem, eu vou atrair o quê? Vibrações salutares, irradiações das esferas superiores, porque eles se conectam conosco. Então, eu tenho que estar muito atento aos nossos pensamentos,
aos desejos que mesmo não sejam realizados, mas que tipo de desejo, que tipo de pensamento. E somos para nós um mistério muito, cada um de nós é um mistério, nós não nos conhecemos. Como dizem os amigos espirituais, nós ainda utilizamos só um pouco do que está mais assim na superfície da nossa personalidade. Mas a nossa personalidade, ela tem profundezas ignoradas. E ali dormitam forças, conhecimentos, recordações que foram acumuladas durante tantas existências e nas existências atuais, mas não dá para a gente acessar tudo de uma só vez. O mundo está ali, é um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, e que o envoltório carnal, ele oculta e ele apaga no momento em que estamos encarnados utilizando esse corpo. É o que a gente chama do esquecimento temporário. Mas eles despertam quando entram em ação no sono normal. E por que isso acontece? Então, no sono, o que acontece? O nosso corpo físico, ele precisa do repouso. Ele precisa do repouso para continuar na vida, né? Para estarmos bem na vida, precisamos do repouso físico. E durante essa hora, o que acontece? Todas as nossas forças físicas, né? Todas as nossas percepções físicas, elas estão ali inativas. Então, o corpo adormece, mas a alma não, o nosso espírito não. O nosso espírito tem a oportunidade de se libertar-se das forças físicas e se liberta das condições do tempo e do espaço e se afirma, nos afirmamos com o nosso poder espiritual, com o nosso conteúdo espiritual. Então é na hora do sono em que o nosso corpo precisa do repouso, é que nós temos a oportunidade de tomarmos conhecimento um pouco mais fora dessa superficialidade do conteúdo que cada um de nós trazemos. Está ali, nos reintegramos com a nossa consciência, que agora vai estar mais ampliada, amplificada. A nossa consciência que foi edificada durante tantos anos, tantas experiências. Então é nesse momento a gente entra um pouquinho em posse de nós mesmos. A gente a gente se examina, a gente tem esse olhar, a gente mergulha nos nossos recursos obscuros lá do nosso passado, das nossas aquisições mentais, acumuladas no curso de nossa evolução, e a gente aí vai se surpreender, tanto de uma maneira positiva, quanto de uma maneira que não é muito positiva. Mas a gente tem que tomar conhecimento do conteúdo que trazemos em nós. Por isso que no Evangelho fala sobre esse esquecimento abençoado, né? Mas esse esquecimento se dá durante o tempo que estamos no corpo. Fala o Evangelho. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade. A liberdade não é total. Estamos ainda presos ao nosso corpo físico abençoado. O espírito tem consciência de seus atos anteriores, então nós tomamos consciência um pouco mais dos nossos atos. Para quê? Sabe por que sofre e sofre com justiça. Então a lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata
que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele, nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então é um momento precioso, o momento da emancipação da alma, porque a gente toma contato com algumas questões nossas que precisam ser trabalhadas para essa encarnação, para que nela a gente possa dar contas de tarefas, de novos aprendizados, de questões que deixamos lá para trás, mas agora nós queremos trabalhar essas questões. Então é uma oportunidade, durante esta hora, de buscar essas questões, de questionar o porquê eu sofro, para que eu estou aqui, por que isso me acontece, por que não, e aí a gente vai perceber a justiça divina. E a gente, quando volta ao corpo físico, né, nessa volta para o nosso dia a dia, a gente vem aurido de forças, esquecendo temporariamente, mas as forças, a nossa consciência traz as forças para a gente, eu vou continuar, eu posso continuar, eu tenho todas as possibilidades de continuar, de dar conta dessas tarefas que às vezes no momento estão tão árduas, tão dolorosas, mas eu posso torná-las mais brandas, mais leves, eu posso tornar o meu dia a dia mais feliz. Então, essas percepções, quando a gente está na hora do sono, em que o corpo repousa, elas são percepções preciosas. Tomar contato com isso é precioso, para que ao retornar ao corpo físico, a gente venha aurido de forças, né? E aproveitar de tudo isso ao nosso favor. Então, o cérebro concreto, o cérebro da matéria, que a gente pode dizer, ele é impotente muitas vezes para exprimir, ele tem uma impotência vibratória para exprimir o cérebro fluídico, o que o irradia esse cérebro fluídico. E às vezes é com uma intensidade muito grande, irradia de uma maneira mais completa, e quanto mais completo e mais intenso é o desprendimento, nós vamos tomar, então, conhecimento desse conteúdo. Muitas vezes não lembramos desses conteúdos, mas não importa. Essas impressões ficam em nossa guardadas, ficam ali, gravam na nossa consciência, e no nosso dia a dia, a gente de repente tem uma inspiração, muitas vezes são resoluções que tomamos, muitas vezes são decisões, atos baseados justamente nesse conteúdo gravado em nossa consciência nesses períodos de emancipação. Então nesse momento do sono é que a gente às vezes até quando acorda, e tem uma frase que diz que a noite é uma boa conselheira nesse sentido, porque a gente pode aproveitar. Não precisamos nos recordar necessariamente, mas estão gravadas em nossa consciência e no momento exato todo esse conteúdo vai vir à tona para nos auxiliar, para a gente poder fazer um bom uso de tudo isso. Então, nesses momentos do sono, o espírito percorre o espaço. Ele vai confabular, ele vai entrar em contato com amigos que estão desencarnados, com amigos encarnados também, daí visitas espíritas entre pessoas vivas. Eu posso me encontrar com amigos que estão encarnados, posso me encontrar com os parentes que já desencarnaram, se tiverem essas possibilidades, eu posso estar com os meus guias espirituais. É a oportunidade da gente estar ali num contato maior com eles. Eles estão sempre conosco, mas essa é a oportunidade da gente estar ali dialogando, conversando, trocando ideias, aprendendo com eles, estando junto com eles, percebendo um pouco mais da espiritualidade maior.
Então, é o momento em que a alma ela aproveita o repouso do corpo físico e a sua presença nesse momento ela não é necessária. Então a gente não vai ficar ali tomando conta do corpo, nós vamos aproveitar esse momento, podendo atuar, podendo ir onde quisermos, de acordo com as nossas possibilidades, mas lembramos também que qualquer que seja a distância que a gente se transporte nessa hora, nós conservamos, estamos ligados ao nosso corpo físico pelo laço fluídico, que serve para nos lembrar que, em determinada hora, é hora da gente retornar ao corpo de carne. E dali darmos conta das tarefas que estamos. Esse laço a gente sabe que ela se rompe definitivamente por ocasião do nosso desencarne. Então, no sono, sucedem-se imagens, desenrolam-se cenas, quadros, ouvimos vozes, travam-se conversações com diversas pessoas. Então, o ser fluídico, ele se desloca, viaja, ele paira sobre a natureza. Ele assiste a uma multidão de cenas incoerentes, ora definidas e claras, ora não. E tudo isso se realiza sem a intervenção dos nossos sentidos materiais. Então, como é que eu percebo tudo isso, todas essas cenas? Como é que eu dialogo? Através não mais das percepções da matéria, mas através das nossas percepções do nosso espírito, da alma. São percepções dos nossos sentidos psíquicos. Então, o nosso espírito, ele tem a percepção, ele ouve, transmite o seu pensamento. Ele percebe as situações. E existem diversos graus de percepção do espírito, de acordo também com a sua evolução. E é muito interessante que a gente vê, às vezes, que vários compositores, durante o sono, eles ouvem a execução de sonatas que eles não haviam conseguido terminar ao despertar, e eles as escrevem de memória logo ao acordar. A gente vê que a nossa atividade intelectual, a aptidão do trabalho, elas parecem, muitas vezes, elas ampliam, têm a possibilidade de ampliar durante o sono, e o espírito, nessa ocasião, ele tem a oportunidade de se comunicar com outras pessoas vivas ou desencarnadas, tá? E receberem avisos, indicações. Então, nessa hora, esse momento que nós estamos vivendo, e sempre durante a humanidade, quantos pesquisadores, quantos cientistas que estão ali firmes na ideia de fazerem novas descobertas, cuja sua finalidade é ajuda a humanidade, de descobrir uma vacina. Essa hora, mesmo que eles não saibam, na hora em que da emancipação da alma, pela vontade deles, de querer ajuda, de poder se empenhar em algo bom, eles entram em contato com outros pesquisadores, com aqueles que foram pesquisadores, com aqueles que foram cientistas, no plano espiritual. Trocam ideias, trocam recursos. Tanta coisa é uma oportunidade. E muitas vezes vem as intuições, vem a maneira correta de formular determinadas questões. Isso é o quê? É a lei da solidariedade. Nós estamos interligados, o plano físico com o plano espiritual. Então somos solidários. Solidários para o bem, solidários para aquilo que ainda não é o bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos, com os nossos pensamentos, porque a gente vai atrair similares. Então, as vibrações do nosso pensamento, projetadas com intensidade, porque a intensidade depende da nossa vontade, elas se propagam ao longe e podem influenciar aqueles que têm afinidade com com as nossas emissões. E as nossas emissões vão, se afinizam e voltam.
um ricochete, né? Vão e voltam. Almas vinculadas em um mesmo ritmo psíquico podem sentir e podem vibrar em uníssono. Então, diálogos são travados, permutam-se pensamentos, permutam-se imagens. Nós temos, assim, conversações, chamados. Flutua, então, na atmosfera fluídica entre essas almas afins que, apesar da distância, se sentem unidas, se sentem penetradas de um mesmo sentimento e fazem irradiar de uma para outra eflúvios de sua personalidade psíquica. Quantas vezes nós estamos conectados com queridos do coração, queridos que estão ainda encarnados, né? Sentimos o outro, ele está distante. Ele está distante no sentido físico, mas ele está muito próximo de nós no sentido dos pensamentos, das emoções. Isso acontece muito, né? E eles permutam assim alegrias, tristezas. Isso acontece muito com mãe, né? Às vezes o filho está distante, mas a mãe ouve através do espaço o apelo do coração do seu filho. Ela sente às vezes um aperto no coração. Então algo está ali acontecendo àquele seu querido. Ou às vezes ela sente uma alegria, um preenchimento de uma alegria vindo também dele, mesmo estando distante. Por quê? Não é, o corpo pode estar, a matéria pode estar separada, mas as almas estão conjugadas através do pensamento, através das emoções. Elas vibram no mesmo uníssono e se comunicam, estão juntas nesta hora. Uma vez teve um livro, né, que eu li, que o título é Longe é um lugar que não existe. É isso. Não existe distância para os nossos corações. Permutamos alegrias e tristezas e sentimos o outro que está longe. Então essa exteriorização não é mais que uma preparação do espírito para o estado de liberdade, para essa outra forma de existência que se encontra quando a gente se encontrar desembaraçado da matéria. E isso se dá então todo dia. Todo dia a gente se emancipa, a gente se exterioriza numa hora, de maneira maior na hora do sono, e no nosso dia a dia a gente também cria essa camada, esse campo em torno de nós. É uma maneira de exteriorizarmos o que vibra em nosso espírito. Ele não está ali contido, ele vai um pouquinho mais além, né? A vibração nossa ainda é muito pequena, mas ela pode ser sentida. A vibração desses espíritos mais evoluídos, como Chico, ia longe, longe, abraçava, né? Um dia vamos chegar lá nessa vibração. Nós estamos nos constituindo, nós estamos começando a perceber com a doutrina, né, que a gente, ao se melhorar, ao se esforçar, essa irradiação, ela amplia mais um pouquinho. Mas ela amplia no sentido de não só beneficiarmos a nós, mas o outro também. Então, se temos sonhos inteligentes, o que seriam sonhos inteligentes? Quando a gente busca os nossos guias espirituais, quando a gente busca um estudo, quando a gente busca os seres superiores para nos instruirmos, para trabalharmos, para compreendermos melhor tantas questões, para trocarmos ideias, isso são sonhos inteligentes. E aqueles espíritos já com uma capacidade maior, que durante a sua vida na Terra, na hora do seu sono, eles trabalham muitas vezes em obras, em hospitais que estão construindo. Na hora do seu desencarne, eles vão trabalhar diretamente nesses lugares que durante o sono eles já trabalhavam, né?
Então são almas já que têm uma visão mais ampla, a qual podemos ter também. Então, buscar velhas afeições, buscar prazeres, ou nos direcionarmos a termos sonhos mais inteligentes, ou seja, de maior aproveitamento para os nossos espíritos, são escolhas nossas. Então, ao despertarmos, estaremos ligados, vejam bem, uma média de 8 horas, que a gente durma 8 horas, alguns mais, alguns menos. Então, essas horas, ao despertarmos, nós estamos ligados pelo coração àqueles com quem estivemos passando essas 8 horas de sono, que foram horas ou de felicidade em que aproveitamos em nosso benefício, ou de prazeres. São escolhas nossas. Então, o sono influencia muito mais do que a gente pensa em nossas vidas. Como diz Leon Denis, o sono é a porta do céu que Deus abre, é a hora do recreio que a misericórdia divina nos abre, para que a gente possa entrar em contato com os amigos do céu. Então é o recreio depois do trabalho, depois da labuta, né, do dia a dia às vezes pensado, cansativo, estressado. É a hora da gente ter a hora do recreio. Mas é a hora de aproveitar o recreio. O recreio em que vamos ficar 8 horas, né, com quem? Quais são os amigos que escolhemos? Quais são as atividades que estamos escolhendo? Os lugares, as afeições? Depende de cada um de nós. Então a gente se pergunta, poxa, já entendi o que vem a ser a emancipação da alma, em que eu posso estar em contato com pessoas que estão encarnadas, desencarnadas, né? Posso trocar ideias, posso participar de grupos, posso ter uma dimensão de um espaço diferente do que a gente vivencia. Isso tudo depende da nossa capacidade, da capacidade de cada um. Somos individualidades. Então, a gente se pergunta, como aproveitar? Eu já sei que isso é uma coisa muito natural, que isso se faz. Somos espíritos, somos individualidades. A nossa morada verdadeira é a vida espiritual. A vida como espírito tem a matéria densa, mas estamos nessa matéria para aproveitar como oportunidade, como um recurso abençoado de, ao nos relacionarmos no nosso dia a dia, cuidarmos de questões de aproveitar, de trabalhar sentimentos, emoções dentro de nós que precisamos trabalhar. E eu vou buscar esses recursos ao unir forças na hora do recreio, na hora em que a porta do céu se abre. Isso é um presente do céu. Isso é misericórdia divina. Então eu já sei que na hora em que minha alma se emancipa, é um momento precioso para o meu corpo físico, para a sua saúde, para absorver energia vital para o nosso dia a dia. É muito importante. Mas imagine se eu não tivesse essa hora do recreio. Como é que muitas vezes a nossa mente, meio atrapalhadinha, angustiada, triste, encontraria soluções sem um encontro noturno com os nossos queridos amigos espirituais, com os nossos tutores amoráveis. É nessa hora que a gente, nesse encontro com eles, a gente se revitaliza. Eles nos limpam energeticamente, é uma limpeza que eles nos fazem. Esse encontro, acho que a gente não tem a capacidade ainda de perceber o quão abençoado ele é. Mas a gente percebe que quantas vezes a gente vai
dormir com essas aflições. E antes de dormir a gente diz assim: oh, amigos espirituais, estou precisando muito estar com vocês, conversar com vocês, trocar ideias, abraçá-los. Preciso disso. E a gente, quando acorda no dia seguinte, a gente está com uma vitalidade que é percebida logo e a gente sabe, com certeza eu estive com eles. E a gente agradece esse amparo divino, essas horas que estivemos com esses amigos amorosos ao nosso coração e amigos que nos trouxeram uma vitalidade para os nossos espíritos, para darmos continuidade nas nossas tarefas do dia a dia. E a gente fica pensando ainda mais, o que seria de nós se não tivéssemos esses momentos, não só para aproveitar a saúde para o corpo físico e receber energia vital, de encontrarmos soluções nesse encontro com os nossos amigos amoráveis. É um momento de dissolver a sombra das obsessões, dos tormentos. É um momento que a gente pode usufruir de luz, da luz dos planos espirituais. Então, é um momento que, como diz, o esquecimento está enquanto estamos envolvidos na matéria. A partir do momento que a gente se emancipa, ligado à matéria, nesse momento a gente toma uma consciência de nós, de maneira já mais ampliada, amplificada. E nessa consciência a gente desnuda as mais profundas verdades sobre o nosso ser. Então, como eles dizem, é o mesmo que a gente olhar no espelho da realidade, para não esquecermos de nossas necessidades mais profundas. Então, nós estamos tomando contato conosco, é nos olharmos, é um espelho. Então, esses momentos é um momento de misericórdia divina. É um período rico de espiritualidade, de oportunidades, de esperança, de força, de retemperar, de reencontrar, de repensar, de revitalizar nossos espíritos para que a gente tenha uma jornada mais consciente em nossas noites de emancipação. Então é um alimento espiritual, com como eu vou me preparar então para esses momentos durante o dia. Não adianta só eu querer tudo isso, se eu durante o meu dia a dia eu não me estou sintonizado com tudo isso. Eu não estou me esforçando para ser uma pessoa melhor. Eu não estou trabalhando as minhas questões pouco a pouco, no meu tempo, mas de maneira melhor. Se eu, durante o meu dia, as minhas escolhas são escolhas que vêm me prejudicar, não adianta nada, porque na hora da emancipação de minha alma, eu vou buscar prazeres, eu não vou buscar guarida amorosa, eu não vou querer, eu não estou afim de estudar, eu não estou afim de trabalhar, são escolhas nossas. Então, eu tenho que ter o conhecimento para saber que eu tenho esse recurso de me retemperar, de repensar, de me revitalizar. E eu tenho que me preparar para esses momentos durante o dia. Então, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu irradio, como é que eu vivo durante o dia. E Hermance Dufour, ela nos fala aqui, dizendo, a reencarnação é um ato sublime da evolução humana. E a emancipação da alma é uma etapa existencial desse projeto, na qual a criatura relembra a cada noite, fora do corpo, sua condição de viajante eterno. É nesse um terço do tempo que o espírito resgata a sua verdadeira condição de ser imaterial e imortal,
E para nós que trabalhamos pelo avanço do nosso planeta provacional e educativo, as noites de sono são consideradas como sagrados exercícios do ser no desenvolvimento de suas potências latentes. Está na hora da gente exercitar nossas potências. E são nesses instantes de temporário desencarne, se assim podemos dizer, que a alma consegue vislumbrar o seu glorioso futuro em direção à perfeição. Respirar a sensação da imortalidade, enquanto o corpo dorme e a alma desperta, é prover o espírito de condições indispensáveis para continuar vivo e motivado a viver. É buscar vitalidade para a manutenção da atividade orgânica. Quando o corpo acorda, se submete às injunções da mente na matéria física. E para a maioria, dormir é reviver o seu dia a dia, ficar naquelas questões do dia a dia, preocupados com o seu dia a dia, exercendo seus interesses, agravando muitas vezes os seus dramas, ou tentando buscar soluções. Mas, para quem já tem aberto as janelas na forma de viver suas experiências na matéria, torna-se possível a percepção de novos horizontes nas noites de liberdade espiritual. Então, o ingresso na etapa regenerativa da Terra inclui essa visão consciente sobre o valor de cada noite fora da matéria, para que a viagem astral se reverta em planos de esperança, motivações do idealismo de progresso e amor das nações. Então, é uma oportunidade que temos. Vamos deixar de ficar no nosso rame-rame com as nossas preocupações? É hora do recreio, é hora da gente ir mais além. É hora da gente buscar a companhia da espiritualidade, se revitalizar, aprender, estar junto. É uma oportunidade amorosa que a misericórdia de Deus nos propõe. Mas a gente tem que desenvolver as nossas potências latentes. Nós temos que começar a ampliar a nossa consciência. Não para apressar a nossa morte. Não. Lá é maravilhoso. Sim, é bom. Quer estar lá? Então você tem que estar ainda aqui, aprendendo a lidar com questões de maneira melhor, para um dia estar lá, usufruir de todas essas bênçãos. E levar a vida física com mais idealismo, com mais alegria, com mais prazer de viver. E a gente, assim, escolhendo os sonhos inteligentes, né? Mas como é que eu posso mudar esse meu padrão comportamental? E aí a gente veio pegar um texto de Miramês, que está no livro, Pensar Horizonte da Vida, né? São, através de João Nunes Maia, Miramês nos fala de uma coisa muito importante e que talvez nos ajude a gente no nosso dia a dia se ter condições melhores, né, trabalhar essas questões para que a gente possa usufruir melhor dessas 8 horas que estamos no plano espiritual, revitalizando, tendo força, tendo a alegria de viver. Então ele diz assim: não esquecer o Cristo. Essa é a mensagem de Miramês. Em todas as nossas ações não devemos nos esquecer do nosso Senhor Jesus Cristo, esse comandante divino dentro da divina vida de Deus, a nos guiar com amor pelos caminhos que precisamos trilhar. Devemos pedir a Jesus para nos ajudar na direção de nossa mente. Devemos pedir ao Mestre dos Mestres para nos ajudar a guiar nossos olhos. Devemos implorar ao Senhor para dar melhor direção aos nossos pés, palavras e sentimentos.
Essa rogativa deve-se entender a todas as coisas. Que Ele seja a força invisível que nos acompanha a todos, deixando a intuição do amor em nossos corações para sempre. Não esquecer o Cristo não é fixar nele o pensamento. Não esquecer o Cristo é somente fazer a vontade de Deus ensinada por Ele e exemplificada pela sua presença na terra. Não esquecer o Cristo é ser justo em todos os momentos, é ser bom, sem conivência com o mal, é perdoar as ofensas, as calúnias, sem anunciar esse feito. É ser trabalhador sem que o tempo seja morto pela displicência. É ser justo e ponderado em todos os acontecimentos para que o amor possa florir nos outros, procedendo do coração que busca a educação. Era amar sem a exigência, suja pedindo reciprocidade. É viver alegre, na alegria pura que estimula a vida. E não teme a morte, por ser ela uma libertação, que não deve ser voluntariamente procurada, Senhor. Que a tua paz seja a nossa paz, que a tua luz ilumine nossos deveres, que a tua personalidade divina dê forças à nossa, que é humana, e não nos deixes cair no esquecimento da verdade, lembrando-nos do teu amor na hora da alimentação, no momento de sorver a água, de vestir os nossos vestuários, no trabalho, no lazer, nas conversações e na audição. Como patrão e como empregado, como pai, como filho, como irmão, como parente, assumindo alta posição ou simples servidor, nas direções dos templos, como assistentes, nas viagens, dentro do lar. Não podemos te esquecer por seres para todos nós o motivo da vida. Que as tuas mãos nos aqueçam nos pensamentos mais puros, nas palavras mais elevadas, e que os nossos passos deixem, Senhor, exemplos nobres para os que nos seguem. Que a tua vida seja a nossa vida. Entendamos a vida para que ela possa nos servir. Descubramos o céu dentro de nós para que possamos desfrutar da felicidade que tanto procuramos. Quem deseja melhorar, encontra a melhora diante de si, abrindo-lhe os braços em um encontro de amor. Perder a oportunidade de aprender educando e instruindo é deixar a felicidade para depois, o que não nos convém aceitar. Então, que Jesus seja essa força invisível que nos acompanha a todos, deixando a intuição do amor em nossos corações para sempre. Se tivermos esse roteiro no nosso dia a dia, nessa mudança de comportamento, onde estivermos, nós vamos aproveitar muito bem a nossa emancipação em cada noite de sono. Então, amigos, aí temos um recurso precioso, que a gente possa usufruir desse recurso precioso no nosso dia a dia, em nosso benefício. Que Jesus nos abençoe, que os amigos espirituais desta casa, que nos intuem nas tarefas. Agradecemos, gratidão a esses corações. E assim nos despedimos, Senhor, na tua doce, meiga e serena paz. Abraçando todos os corações, envolvendo a cada um na força da luz desta casa de Maria, o Rita de Cássia, abençoando, envolvendo. Muita paz, muita luz a todos. Graças a Deus, uma boa semana. E obrigada.